Olá pessoal, tudo bem? Serginho Jardineiro, boa noite. Seja bem-vindo, Serginho. Serginho, underline jardinagem, boa noite. Seja bem-vindo, Serginho. Obrigado pela presença. Gênesis Paulo entrou, boa noite, Gênesis. Seja bem-vindo também. Dando uma ajustada na câmera aqui para nós apresentar uma live de um ótimo conteúdo para vocês. Agora são 20 horas e 31 minutos. Dá uma ajustadinha aqui enquanto o pessoal vai entrando. Graças a Deus o pessoal tem acessado bastante nossa live. O pessoal tem interagido bastante também. O pessoal também tem assistido bastante. Boa noite. Pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma live, né? Onde a gente vamos aprender mais um pouco. Hoje nós vamos falar sobre jardinista e sobre jardineiro. A diferença, né, entre essas duas profissões que está atrelada, né? Está vinculada uma na outra, mas que são duas profissões que ela atinge, né, lucros diferentes, elas atingem ganhos diferentes, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Para você que está acessando aí a primeira vez, está entrando, né, participando da nossa live, meu nome é Michael, eu sou responsável da empresa, né, MVL Jardinagem e Paisagismo. Então nós estamos aí nesse ramo de atividades aí desde 2012, trabalhando, aprendendo, auxiliando, ajudando. Então sejam todos bem-vindos. Bom, para nós não perder muito tempo, sem delongas, vamos dar início aqui na nossa atividade. Eu primeiro quero falar sobre os serviços de jardinagem, primeiro para vocês conhecer, né, um pouco, saber separar, também saber associar um pouco da área da jardinagem. Todo paisagista ele precisa ser, né, não diretamente, mas ele precisa ser de forma sutil, ele precisa ser um jardineiro, né? Porque quais as funções de um jardineiro? Quais os ganhos de um jardineiro? Até onde um jardineiro ele pode desenvolver algum projeto, pode desenvolver algum canteiro? Qual a responsabilidade de um jardineiro? Primeiro, existem 3 classes de jardineiro. Existe o jardineiro iniciante, existe o jardineiro mais amador, né, que ele também não é profissional, mas também não é iniciante, e existe o jardineiro profissional. Eu não vou falar aqui das 3, né, classes diferentes de jardineiro, senão a gente vamos demorar muito, vai perder muito tempo, né? Vamos ganhar muito tempo. E são 3 profissões, né, que elas têm os seus ganhos, né, têm as suas lucratividades, têm as suas desenvolturas, seus dinamismos diferentes uma da outra. Só que eu quero falar, vou resumir aqui a parte do jardineiro. A função de um jardineiro, a responsabilidade de um jardineiro
ela é nada mais, ela é nada menos do que ele exercer, ele executar, ele zelar, ele cuidar, cuidar de tudo aquilo que um paisagista ele projetou. Por exemplo, um jardineiro ele precisa ter um pouco de conhecimento de espécies vegetais. Um jardineiro ele precisa ter um pouco de conhecimento de inseticida. Ele precisa ter um pouco de conhecimento de fungicida. Quando eu falo de inseticida, eu falo de um produto químico, né? Um veneno, fala assim. O inseticida ele é um veneno para praga. Quando eu falo de fungicida, o fungicida ele é um veneno para doenças. Então, para vocês verem como que um jardineiro ele já precisa ter um pouquinho de conhecimento, né, de inseticida, de fungicida, de herbicida seletivo. Por que seletivo? Porque ele é selecionado para tais fins, para plantas específicas, para resolver problemas específicos. Esse é o porquê do herbicida seletivo, né? Então, assim, o jardineiro ele precisa ter o conhecimento de espécies vegetais, entender de inseticida, entender de fungicida, ele precisa entender de matéria orgânica, de composto orgânico, de fertilidade de solo, de micro-organismo. Ele precisa entender, assim, bastante coisa, né? Como eu gosto de falar essa palavra, um jardineiro ele vai muito além de colocar uma roçadeira, um rastelo debaixo do braço, uma tesoura e se nomear jardineiro. Um jardineiro ele vai muito além. E foi por isso que eu falei as 3 características diferentes entre um jardineiro iniciante, um jardineiro amador e um jardineiro profissional. Porque como eu falei, eu não vou me aprofundar aqui nesse assunto de jardineiro iniciante, amador e profissional, senão nossa live vai ficar muito extensa, né? E não é esse o nosso objetivo. Então, além do jardineiro ele saber de inseticida, fungicida, micro-organismo, como eu falei, um pouco de herbicida, ele precisa entender também um pouco de terra vegetal, de adubo orgânico, ele precisa entender de adubos químicos, que tem N adubos químicos, né, no mercado. Ele precisa entender de espécie de gramado, nomes de palmeira, nomes de árvores. Ele precisa entender, né? Ele não precisa entender tão profundamente, mas pelo menos de forma ali superficial ele precisa ter um pouco de entendimento. Até porque se acontecer situações dele ter que, né, de nós termos que fazer alguma reforma, reformar algum canteiro, repor alguma planta, a gente, no caso, precisa nomear, né, descrever isso para o cliente, para que o cliente ou compre ou nós, né, compramos. Então, assim, essa é a função de um jardineiro. Um jardineiro ele faz serviço de execução, né? Execução é executar todo aquele serviço que um paisagista ele projetou. Um jardineiro ele tem a incumbência de fazer um serviço de manutenção após o plantio, né? Geralmente a gente recomenda um serviço de manutenção, por exemplo, um serviço de poda, um serviço de corte de grama, mais ou menos uns 3 a 4 meses, né, após o projeto ser executado. Então, assim, o jardineiro é aquele que vai fazer toda a parte de manutenção, ele é aquele que vai cuidar, ele é aquele que vai zelar, ele é aquele que vai ter aquele olhar, né, crítico, para ver se as plantas elas não estão com decadência, se ela não está morrendo, se vai precisar fazer alguma reposição de planta, porque muitas das vezes, para você entender por que eu estou falando disso, tem paisagistas que eles não trabalham com manutenção. Por exemplo, eu trabalho com... Isso aí, o Alves está falando aqui, já pegou um pouco da visão na consultoria, muito bem. Por exemplo, eu na área de paisagismo, eu faço tudo, eu projeto, eu dou consultoria, eu dou ideias, eu dou suporte. Na parte de jardinagem,
eu corto, eu podo, eu planto, eu executo, eu pulverizo inseticida, eu pulverizo herbicida, eu faço tudo assim, eu estou atrelado em toda a área da jardinagem, do paisagismo, de jardinista, também faço serviço de roçagem. Só que tem paisagista que ele não faz esse tipo de serviço de roçagem, de manutenção, de execução. O serviço dele é fazer o quê? É projetar, e após projetar, a maioria deles, eles não têm mão de obra própria. Geralmente esses que não têm mão de obra própria, o que eles fazem? Eles fazem todo o projeto, faz todo o levantamento, né, da área a ser ajardinada, e ali eles geralmente contratam uma empresa terceirizada, e geralmente eles contratam uma empresa preparada, uma equipe profissional, né, que entende do serviço a ser executado, até porque muitos deles, o que eles fazem também? Eles projetam ali tudo, eles entregam uma planta, né, que na área que vai ser ajardinada, entrega na mão de um jardineiro ou de uma empresa específica na área, que tem a experiência, e deixa a empresa ali executar, né, fazer o serviço. Então tem paisagista que eles não fazem esse tipo de serviço de execução, né, eles também não fazem esse tipo de serviço de plantio, mas é necessário que todos eles estejam acompanhando. Então, como eu falei, é importante o jardineiro ele ter um conhecimento das espécies vegetais, de grama, de palmeira, de árvore. Por quê? Porque geralmente quando o paisagista ele contrata, ele terceiriza essa mão de obra, o jardineiro tem que saber qual é o espaçamento que você vai deixar entre um espaço e outro para você de repente fazer o plantio de mudas de grama amendoim. Qual é o espaçamento que eu tenho que deixar entre uma palmeira e outra? Qual é a profundidade propícia para mim fazer o plantio de uma palmeira? Qual a profundidade específica para mim poder fazer o plantio de alguma árvore arbustiva, de alguma árvore frutífera, alguma árvore florífera? Qual a profundidade da cova? Qual é a compostagem que eu tenho que utilizar? Qual a mistura que eu tenho que fazer na hora que eu for preparar um terreno para poder fazer o plantio da grama? Então, assim, para vocês verem, como eu disse, o jardineiro vai muito além de você carregar uma tesoura, carregar um rastelo e carregar uma máquina de cortar grama. Você precisa entender de plantio, né? Então, se o jardineiro ele não tiver esse entendimento e de repente um paisagista que não tiver uma equipe de jardinagem ele for terceirizar essa parte com tais equipes, essa equipe na verdade ela vai acabar bagunçando tudo aquilo que o paisagista projetou. Então por isso que é interessante você, né, que está na área da jardinagem, né, de repente você só faz o serviço de corte de grama, só faz o serviço de poda, ou você também não tem interesse de repente de, né, mexer com reforma, reposição de plantas. Eu recomendo para você, comece a se interessar mais, porque isso vai acrescentar um pouco mais no seu faturamento. E então essa é a função de um jardineiro, né, de cuidar, de pulverizar inseticida, de fazer corte de grama, de fazer poda, de fazer canteiro. O jardineiro ele também pode trabalhar com serviço de roçagem de mato ou roçada de terreno, como eu ouço, né, alguns palavreados diferentes, né, alguns falam roçada, outros falam roçagem, mas ambos estão atrelados na mesma atividade. Um jardineiro ele pode estar atuando também na área de pulverizar inseticida, ele pode escolher só pulverizar herbicida. Assim, a janela para quem quer trabalhar na área de jardinagem ela é muito ampla, né? Você pode também escolher a área de você comercializar, né, plantas. Essa também tem uma vantagem muito grande. Então, por isso que é interessante você que atua na área de jardinagem, você ter esse conhecimento, né, em ambas as áreas que está atrelada na parte de jardinagem. E quanto fatura um jardineiro hoje? Um jardineiro experiente, hoje ele fatura em média de 1.300 a 1.500, depende da empresa, né? Depende do acordo que ele fazer ali, né, com a empresa no qual for contratar. Essa é a faixa etária de um jardineiro trabalhando assalariado, trabalhando com CLT, né, trabalhando bonitinho, né, com seus, de repente ali seus 8 a 10% de adicional insalubridade, se caso for utilizar algum produto químico. Essa aqui
no caso que a lei, né, impõe. Tem que seguir as normas da lei. Então, um jardineiro experiente ele ganha faixa etária de uns 1.300 até 1.500, se ele trabalhando assalariado. Agora, um jardineiro, ele tendo o seu próprio negócio, ele sendo o dono da sua própria empresa, né, ele atuando de forma individual, depende muito da região que ele atua, depende muito do que ele cobra, depende muito da forma como que ele trabalha. Geralmente, como eu falei, jardineiros que eles tenham conhecimento de espécies vegetais, jardineiros que já têm um pouco de entendimento de palmeira, de pulverização de inseticida, herbicida, que eles já tenham um pouco mais de experiência na área. Geralmente, eu não vou me atrever muito a me aprofundar nessas questões de valor que vai de, como eu falei, de lugares para lugares, de ambiente para ambiente, de método de trabalho para método de trabalho. Mas, assim, se um jardineiro ele tiver um pouquinho de entendimento, como eu falei aqui anteriormente, de espécies vegetais, nome de planta, entendimento de inseticida, herbicida, fungicida, enfim, ele não consegue, ele fatura assim, ele não ganha menos de R$ 2.500 por mês. Ele não ganha menos que isso, isso eu falo livre. Ele tirando as despesas ali, né, que ele tem com funcionário, combustível, da máquina, óleo 2 tempos, essas coisas que a gente utiliza no dia a dia. Ele não fatura menos do que isso não, do que 2.500. Então, essa é as peculiaridades que entre um jardineiro, né, experiente, que trabalha assalariado, e um jardineiro experiente que atua na sua própria empresa, tocando seu ramo de atividade por conta. E então essa que eu mencionei aqui, gente, é a função de um jardineiro, né? Como eu falei, jardinista é uma coisa, jardineiro é outra coisa, paisagista também é outra coisa, mas as três profissões elas estão vinculadas uma na outra, mas essas três profissões, cada uma tem os serviços diferentes, tem os ganhos mais diferentes, tem um ramo de atividade mais diferente umas da outra, né? Então, assim, a parte de jardinagem mesmo, eu recomendo, né, para vocês se aprofundar um pouquinho mais, né, buscar um pouquinho mais, se interessar um pouquinho mais, que a área da jardinagem ela é uma janela muito ampla. Você pode trabalhar com montagem de vasos também, montagem de jardineiras. Você pode escolher trabalhar também só trabalhando com jardim vertical. Mas é interessante que você conheça um pouco de espécies vegetais, para você trabalhar tanto com um jardim vertical, tanto como um jardineiro. Também é interessante você entender um pouquinho de irrigação, né? Então, para você ver, é muita coisa que a gente pode pegar uma pessoa hoje e de repente nomear ela como um jardineiro profissional, ou ela mesmo se titularizar como um jardineiro, entendeu? Então ela precisa conhecer bastante, né? Quando eu falo bastante, eu não falo também muito de cada área, mas assim, um pouquinho que você entender de cada área da jardinagem já é o bastante, para de repente você ter uma longa jornada de trabalho aí à frente que nos espera. Então, o jardineiro, dando continuidade, além dele conhecer de espécies vegetais, né, de adubo orgânico, de adubos, né, químicos, ele também precisa saber e entender referente a ferramentas. Ele precisa entender o que é uma vanga, ele precisa entender o que é uma enxadinha, o que é uma tesourinha, o que é um podador elétrico, o que é um podador a fiação, né, no caso 110 ou 220. Ele precisa entender o que é um rastelo para arar a terra, ele precisa saber o que é um rastelo para poder rastelar um gramado. Ele precisa saber, assim, formas de iniciar um trabalho, de terminar um trabalho. Ele precisa ter um conhecimento de tesoura de poda, ele precisa ter entendimento de marcas de ferramenta, como
marcas de cortar grama, Steel, Husqvarna, Toyama, Shindal, a Terra, Lear, e eu vou ficar falando até amanhã. Ou seja, ele precisa entender de soprador, também tem vários sopradores bons, só que também tem uns sopradores ralé aí no mercado, então assim, ele precisa entender, ó, pra vocês verem, tudo isso que eu falei, né, referente à jardinagem, eu tô falando só de jardinagem, entendeu? Pra você ver como que o serviço de jardinagem, né, ele tá muito além daquilo que muitas das vezes a gente vê escrito às vezes na camisa de alguém, jardinagem, rotulagem, jardinagem, para você ver. É uma janela muito ampla, a gente precisa adquirir muito conhecimento, né? Precisa ter bastante conhecimento de tudo, né? Como eu falei, de ferramenta, de espécies vegetais, né? De marcas de ferramenta, de tesoura, de podador, de soprador. Ele precisa saber o que é uma vanga, o que é uma enxadinha para fazer canteiro, entendeu? Então ele precisa saber da faixa etária de mercado, de valores, quanto cobrar, quanto não cobrar, precisa saber se está ganhando, se está lucrando, se está perdendo. E isso é para vocês verem que o quanto a gente precisamos melhorar, né, na área, isso eu estou falando na área da jardinagem. Agora, se eu for falar aqui da área de jardinista, aí vocês vão começar a ver qual a diferença. O jardineiro já faz um serviço mais braçal, o jardineiro ele já está mais ali, né, no dia a dia com serviço de execução, com serviço de corte, com maquinários, né, muitas das vezes carregando e descarregando caminhão de terra, carregando e descarregando caminhão de grama, porque eu falo isso dependendo do serviço que você pegar, cliente fechar com você. Se de repente tiver um fornecedor que ele vai fazer um desconto para você na entrega de algum material, você tem que disponibilizar funcionários, ajudantes para poder fazer aquele serviço de locomoção, né, tanto das plantas, tanto dos vasos, tanto das terras, enfim, das árvores, das palmeiras. Olha para você ver o tanto de serviço que você tem, né, aí a executar na área da jardinagem. E a parte da área do jardinista, ele já é um pouco diferente, porque o jardinista ele é aquele que ele executa, ele projeta, né? Ele vem versando, ele é mais um pouco dedicado, né? Ele é mais dedicado no que? O jardinista, ele é mais dedicado na área de criar, ele é mais dedicado ali na área de elaborar, ele é mais dedicado na área de cultivar, né? O jardinista é aquele que ele já gosta mais de estar envolvido, de estar mais abraçado com as plantas. O jardinista é aquele que gosta de já ter mais um contato, né, com as plantas. E até a forma de vestimenta, de se comportar no cliente, de fazer um orçamento, de fazer uma visita. O jardinista já requer uns cuidados mais delicados, né? Porque o jardinista, ele queira ou não, ele está num passo um pouco mais elevado do que o jardineiro. Porque eu posso falar que o jardinista ele já está apto a desenvolver projetos. O jardinista ele já está mais apto a fazer serviços de reformas. O jardinista já está mais apto a fazer algumas mudanças de canteiro. Então o jardinista ele está mais apto a exercer algumas funções do que o jardineiro. Porque eu posso dizer para vocês que o jardineiro ele já é um pouco mais limitado. Eu falo porque eu atuo nessas áreas como paisagista, como jardineiro e como jardinista. Só que quando eu estou atuando na área de paisagismo, eu preciso estar atrelado na área da jardinagem. Eu preciso ter na mente, andar de mãos dadas com a jardinagem. Porque, por exemplo, se eu estou atuando na área de jardinista,
ou jardinismo, depende da linguagem que vocês usam aí, cada um na sua cidade. Quando eu estou vendendo, apresentando um projeto para o cliente, de jardinista, uma reforma, montagem de um vaso, de alguma coisa, eu tenho que apresentar para ele desde o início do que vai ser executado até a plantação, e eu tenho que mostrar para ele, né, num portfólio, de repente em alguns serviços anteriores que já foi executado, né, por minha autoria, como que vai ficar a desenvoltura dessa planta no futuro. Ou seja, eu estou aqui vendendo um serviço de jardinismo para ele, ou de jardinista, né? Um canteiro aqui, uma reforma aqui, um projeto com croquis, né, aqui para ele. Mas aí eu preciso apresentar para ele como que vai estar essa planta daqui a 1 ano, como que vai estar daqui 2 anos, como que vai estar daqui 3 anos. Ou seja, eu estou vendendo um projeto de jardinismo, de jardinista. Mas a jardinagem, ela está atrelada. Porque quando eu falo do crescimento, quando eu falo da desenvoltura, quando eu falo do cuidado, quando eu falo do regar, do manter, aí já entra a área da jardinagem. Então é para vocês verem como que uma coisa está atrelada na outra. Só que muitas das vezes o jardineiro, ele não tem esse total conhecimento na área de projetar. Às vezes o jardineiro ele é expert em cuidar, em zelar, em cortar, em plantar. Só que muitas das vezes ele não tem a sabedoria, o entendimento, ele não tem a capacitação para às vezes distinguir na hora de executar, de elaborar um projeto, qual é a melhor planta para sombra, qual é a melhor espécie vegetais para sol. Será que na hora, se ele não tiver o entendimento, ele vai entender que um arbusto ele não pode ultrapassar a janela com a desenvoltura? Entendeu? Será que ele vai entender que se tal paisagista estiver ali projetando, ou jardinista estiver projetando, ou até ele mesmo não tiver o conhecimento de estar projetando ali, será que ele vai ter o entendimento que às vezes embaixo, onde ele vai fazer a cova para uma palmeira, passar algum cano, passar alguma fiação elétrica, passar algum cano de gás, porque geralmente o condomínio tem. Então olha para vocês verem a diferença das peculiaridades diferentes, das delicadezas, do cuidado, da atenção que tem um paisagista, um jardinista para um jardineiro. E até na área do jardinista, do jardinismo, a diferença assim às vezes é um pouco grande. Por quê? Porque o ganho do jardinista, o ganho do jardinista está um pouquinho mais elevado do que o ganho do jardineiro. Eu te explico por quê. Primeiro que o trabalho de um jardinista vai ter um cuidado mais específico, vai ter que ter uma atenção maior. Ele vai ter mais uma despesa a mais para prestar ali um orçamento. Porque o jardineiro não, o jardineiro ele só vai lá, dá um orçamento para poder cortar, para poder executar o serviço de plantio, que no caso o jardinista ou o paisagista que não tem, né, uma equipe para executar, o jardineiro vai fazer esse serviço. O jardineiro ele vai ter assim poucas despesas, eu digo na questão de visitar o cliente. E o jardineiro muitas das vezes ele não precisa vai fazer um orçamento de manutenção, ele não tem necessidade dele já assim de cara saber o nome da palmeira, saber o nome do arbusto, não. O serviço do jardineiro é chegar ali, se for serviço de manutenção, fazer o corte, a poda, fazer o que tem que fazer, pronto. Agora o jardinista não. Um jardinista ele precisa ter um conhecimento, entendeu? Ele precisa ter um entendimento muito mais além do que o jardineiro. Então é por isso que o ganho de um jardinista ele é um pouco elevado, porque de repente ele vai fazer um projeto ali de uns 100 metros, uns 150 metros quadrados, vai. Só que para ele fazer essa visita vai requerer mais ou menos uns 3, 4 dias. Porque primeiro ele vai ter que entrevistar o cliente, ver o gosto do cliente. Segundo, depois ele vai ter que retornar para fazer ali
análise do sol, onde é o norte, né? Geralmente a gente faz isso, a gente vai no cliente, vê quanto tempo bate de sol em cada período, né? Por exemplo, aqui, onde eu moro aqui, o sol ele bate quando é 10 horas da manhã, ele já está aqui na fachada da minha casa. Então eu sei que 10 horas até 4 horas da tarde aqui na minha casa bate sol. Então esses são os cuidados que o jardinista tem que ter. Eu não vou me aprofundar muito para essa live não ficar muito extensa. Então, assim, além do jardinista ele ter, né, requer um conhecimento um pouco maior e ele ter um gasto também um pouco maior para ir visitar o cliente, para fazer o estudo do solo, análise do ambiente, a entrevista do cliente, né, de repente ali vai mais ou menos uns 4 a 5 dias, dependendo do tamanho do projeto que esse jardinista ele vai projetar. O ganho dele também é maior, porque um jardinista ele pode também escolher a área que ele pode atuar, porque, como eu disse, ele já está mais preparado do que o jardineiro. Porque assim, aqui está os degraus, aqui está o jardineiro, aqui está o jardinista e em cima está o paisagista. Porque todo paisagista, entende uma coisa, todo paisagista ele é jardineiro. Mas nem todo jardineiro ele é um paisagista. Porque o paisagista, quando ele estuda num contexto geral. Tudo, nome de planta, nome de palmeira. O paisagista ele estuda num geral. Agora o jardinista não, o jardineiro já é mais limitado. Então todo paisagista ele tem que ser um jardineiro. Todo jardinista, ele também é um jardineiro. Agora também nem todo jardinista é um paisagista. Porque o jardinista ele está um degrau um pouco abaixo, um pouco não. Ele está um degrau bem abaixo, né, do paisagista. Né? Então essa é a escada. É o jardineiro, é o jardinista e é o paisagista. Vou explicar por quê. O jardineiro é aquele que faz a manutenção, que faz o corte, que faz a execução, né, que tem todo o cuidado ali de um serviço após a execução, né? Ou também ele pode executar. O jardinista é aquele que projeta pequenos espaços e executa também projetos em pequenos espaços. Agora o paisagista não. O paisagista é aquele que executa pequenos espaços, que executa grandes espaços, ele também projeta pequenos e grandes espaços. O paisagista ele pode projetar, por exemplo, sítio, pode projetar em escola, pode projetar em chácara, condomínio de pequeno, condomínio de médio, condomínio de alto e grande padrão. Então é para você ver. Agora o jardinista, de repente ele não pode fazer projetos de condomínios, lugares como chácara, sítio, porque o jardinista ele já é um pouco mais limitado. O jardineiro também. O jardineiro ele não pode executar nem projetar grandes projetos, né? Ele já fica mais limitado. Então essa é a diferença. Só que a diferença também do ganho do paisagista também é maior, entendeu? O ganho de um paisagista hoje aí, você vai, se fosse para você de repente prestar serviço para uma empresa de arquitetura, uma empresa de engenharia, nada aí um paisagista trabalhando com CLT, ele ia estar ganhando seus R$2.500 por mês aí, dependendo da empresa. Essa é a faixa etária mínima. Ele pode ganhar, um paisagista trabalhando assalariado para uma empresa de engenharia ou uma empresa de arquitetura, ele ganha entre 2.500 a 2.800, entendeu? Isso trabalhando com CLT. Agora, ele trabalhando por conta, ele pode faturar muito mais, porque ele pode prestar consultoria, ele pode prestar mentoria, ele pode dar suporte, ele pode ter a sua empresa tocando, né, o seu negócio sozinho. O paisagista ele pode escolher, né, a área que ele pode trabalhar. A área de uma pessoa, de um profissional que atua na área do paisagismo, ela é muito, muito, muito mais ampla do que quem atua na área do jardinismo, né, o jardinista, e na área da jardinagem. Então essa
é um pouco das diferenças do jardineiro, do jardinista e do paisagista. Você pode ver que tudo vai classificando em ganhos. O jardineiro ganha bem? Ganha. Um jardinista ganha bem? Também ganha. Mas um paisagista ganha bem? Sim, o paisagista ganha muito mais do que um jardineiro, do que um jardinista, se ele souber, né, trabalhar. Entendeu? Então essa é a diferença, né, do jardineiro para o jardinista. O jardinista também ele pode trabalhar cultivando, geralmente vasos em apartamento. Um jardinista ele pode trabalhar, de repente, um jardim vertical, ele pode trabalhar com pequenas reformas, porque o próprio jardinista, como eu disse, ele tem que estar capacitado para poder fazer esse tipo de serviço. Não adianta eu, por exemplo, né, quando fazer uma página aqui agora no Instagram, fazer um site, colocar um exemplo, sempre verde, jardinagem e paisagismo. Só que aí eu não sei o serviço de um jardineiro, eu não sei o serviço de um paisagista. Ou de repente agora eu vou falar assim, vou montar uma empresa de... Vou ser jardinista. Eu preciso entender o que é um jardinista. Qual é a função de um jardinista? Na onde pode atuar um jardinista? Por que jardinista? Qual é o ramo de atividade de um jardinista? Quanto pode faturar um jardinista? Quando eu estou apto a levar esse nome de jardinista? Será que se eu montar hoje uma empresa de jardinista, eu sendo um jardineiro, hoje eu quero mudar, hoje eu vou mudar meu nome de MVL Jardinagem, né, que é o nome da minha empresa, MVL Jardinagem e Paisagismo. Eu vou colocar um exemplo, vou mudar de MVL Jardinagem para MVL Jardinismo, ou jardinista. Será que as minhas experiências ela vai atender às expectativas de um cliente que buscar um profissional qualificado na área do jardinismo? Será que na hora de fazer um orçamento eu não vou misturar paisagismo, jardinagem e jardinismo? Será que dentro de um cliente eu vou conseguir falar só uma linguagem de jardinismo? Será que eu vou conseguir dar um orçamento de acordo com o que de fato ganha um jardinista? Pessoal, quando eu falo jardinismo, jardinista, é praticamente a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. Isso varia de linguajar para linguajar, de dialeto para dialeta e de região para região. Então, assim, quando eu vou colocar o nome que eu estou colocando na minha empresa, ela tem que condizer com aquilo que eu executo. Porque eu coloquei MVL, jardinagem e paisagismo? Porque eu sou apto a fazer paisagismo, a executar paisagismo, a projetar paisagismo, porque eu tenho certificado, eu sou estudado, eu sou facultado, eu sou preparado para isso. Jardinagem, eu também tenho conhecimento de jardinagem. Eu sou preparado, eu tenho cursos, eu estudei, eu tenho certificados, eu estou no ramo desde 2011, trabalhando desde 2011, 2012, trabalhando na área de jardinagem. E por que eu não coloquei MVL, jardinagem e jardinismo? Eu coloquei MVL, jardinagem e paisagismo porque, como eu falei, o paisagismo ele já abrange o setor de paisagismo e jardinista. Não tem por que eu colocar MVL, jardinagem, jardinista e paisagismo. Porque quando uma pessoa quer contratar o meu trabalho, ela precisa de um jardinista, ela vai olhar paisagismo. MVL, jardinagem e paisagismo. Tipo, a identidade já disse tudo. Olha aqui para vocês entenderem, pessoal. A gente estamos falando da diferença entre jardinista e jardineiro. Só que, entre linhas aqui, eu já estou dando até um suporte para vocês sobre você identificar a sua empresa, daquilo que você faz, ó. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Ou seja, vocês que tá aí, ó, já pegue essa dica, entendeu? Se o nome de vocês hoje, de repente, não condiz com aquilo que vocês estão fazendo,
eu recomendo para vocês de repente rever, mudar. Então, o nome da minha empresa é MVL Jardinagem e Paisagismo. Se eu colocasse MVL Jardinagem, o profissional ali, profissional não, melhor dizendo, o cliente que vai contratar o meu trabalho, ele vai entender que MVL Jardinagem só atua na área da jardinagem. Como eu expliquei para vocês aqui anteriormente, o serviço de jardinagem nada mais é do que fazer corte de grama, fazer poda de arbusto, fazer limpeza de canteiro, fazer serviço de roçada ou roçagem, reformar de repente ali, mudar alguma plantinha de lugar. De repente o serviço de um jardineiro é executar, é plantar aquilo que um jardinista ou um paisagista projetou. Então quando uma pessoa quer contratar um serviço, de repente ela vai muito por aquilo que já está escrito, MVL Jardinagem. Ou seja, se ela precisasse de um paisagista ou de um jardinista, certamente ela já iria me descartar, porque a identidade, a nomenclatura, as descrições, o meu marketing, a minha parte publicitária, a pessoa que está visualizando aquilo ali, ela já está vendo que MVL Jardinagem é só serviço de jardinagem. Ou seja, se eu precisar de um paisagista ou um jardinista, ele não vai poder me atender. Agora, quando eu coloco jardinista, MVL Jardinista, é porque eu conheço um pouco de manutenção de jardinagem, um pouco de execução de projetos de jardinagens, e eu também conheço um pouco de projetos. Eu sei fazer uma reforma, eu sei fazer uma mudança de canteiro, eu conheço um pouco de espécies vegetais. Entendeu, pessoal? O jardinista, ele tem um pouco a mais, precisa ter um pouco a mais de conhecimento do que o jardineiro. Então, antes de você mudar de jardineiro para jardinista, estuda mais um pouco, busca um pouco no mercado, busca mais informação, entendeu? Porque se o cliente ele vai buscar uma empresa de jardinista, certamente ele conhece, ele sabe que essa empresa ela executa, ela faz pequenos projetos, né, não elevado igual paisagista, ela sabe fazer uma reforma de canteira, ela entende nomes de espécies vegetais. Porque nem todo jardineiro, eu disse que nem todo jardineiro conhece de espécies vegetais. Eu digo que nem todo jardineiro conhece de ferramentas. Eu digo que nem todos jardineiro ele consegue fazer a leitura de uma planta para poder executar um trabalho. Agora é dever do jardineiro ele conhecer nome e espécies vegetais, ele saber ler um pouquinho de planta para poder executar, de repente, algum projeto que um paisagista contratar, entendeu? Então, assim, o profissional, o cliente, na verdade é o cliente, quando ele vai contratar uma empresa, ele sabe o que ele está procurando, entendeu? Ele sabe. Então, por isso que eu coloquei MVL, Jardinagem e Paisagismo, porque o paisagista está elevado do que o jardinista, e a jardinagem é para deixar bem explícito que eu estou apto a fazer todo o serviço de jardinagem. Porque se ele não quiser um serviço de paisagismo, ele tem o de jardinagem. Se ele estiver procurando só o paisagismo, opa, presente, estou aqui. Entendeu? Então assim, você precisa, aproveitando a oportunidade mais uma vez, você precisa dar uma identidade ideal para a sua página. Entendeu? Eu vou falar uma coisa aqui muito importante para você. Se de repente a sua empresa, o seu ramo de atividade ou o seu negócio já encontra-se em um patamar, em uma posição que pode levar um nome de um jardinista, para me resumir aqui, jardinista, ele é um pequeno paisagista. Por exemplo, hoje tem a faculdade de design de interiores. O que é o design de interiores? O design de interiores é aquele que executa,
que elabora, que faz serviços pequenos de arquitetura. A arquitetura está aqui. O design de interior está aqui. Eu posso dizer que o design de interior ele é um mini arquiteto. Agora, o jardinista, ele é um mini paisagista. Quando eu falo mini, não é que eu estou diminuindo o jardinista. É que eu quero que você entenda que um jardineiro não é um jardinista. E um jardinista não é um paisagista. Entendeu? Então, assim, você precisa diferenciar. Deixa eu dar continuidade aqui. Então, se hoje a sua empresa, o seu ramo de atividade, aquilo que você executa na área da jardinagem, se hoje você tem uma empresa que o nome dela é Sempre Verde, Plantix, né? Jardinagem, Preserva Botânica Jardinagem. Se hoje você acha que você já tem um potencial, que o que você executa, que o que você já faz, você já pode colocar, de repente, o nome de jardinista, pode colocar. Não precisa ter medo, não. Se você acha que o que você... Michael, tudo isso que você falou sobre jardinista, eu já me enquadro, eu já executo, eu já tenho conhecimento de espécies vegetais, eu já sei fazer pequenos projetos, né? O que é pequenos projetos, pessoal? É croquis, você fazer um croquis ali, uns rascunhos, sabe? Às vezes você tem um pouquinho de entendimento de desenho, sabe desenhar. Aí você chega ali um cliente, às vezes o cliente ele não quer um projeto muito grande, e você saber fazer, né, ali um pequeno croquis, um pequeno projeto ali, desenhar bonitinho, apresentar para o cliente, entendeu? Eu já executo esse tipo de serviço, eu já faço isso. Posso já me nomear um jardinista? Pode. Você sabe fazer a montagem de vaso? Você conhece nome de plantas? Conhece espécies vegetais? Conhece quando uma planta está doente? Qual é o sintoma? Se é falta de água? Se precisa pulverizar algum inseticida, herbicida? Se ela está doente? Se é alguma doença? Se é alguma praga? Consegue bater o olho num gramado e entender o que é falta de água? O que é falta de adubo? O que é falta de nutriente? Consegue? Sabe classificar a diferença entre um inseticida, um herbicida e um fungicida? Já conhece um pouco de adubo orgânico, terra vegetal? Conhece um pouco de adubo químico? Se você já está executando essas coisas, esses serviços que eu já falei para você, e você está fazendo o serviço de jardinagem e quer dar um passo, não tem nada demais. O importante, muitas das vezes, isso serve para jardineiro, jardinista e paisagista, e eu posso falar sem medo de errar, às vezes não é o nome que você vai levar, às vezes é o serviço que você vai executar. Porque eu posso falar para vocês, às vezes eu pego uns serviços aí de manutenção, para me fazer manutenção, e quando eu estou fazendo a manutenção, eu começo a fazer a leitura. O que é leitura? Eu começo a ver as combinações das plantas que está adaptada no jardim. Eu começo a fazer a leitura para ver se a palmeira tem a mesma textura que o arbusto. Eu começo a fazer a leitura para ver se as plantas, as altas, está tendo textura com as plantas baixas. Se está tendo uma combinação ali, sabe? Entre as plantas de grande porte, de médio e de pequeno porte. Eu começo a fazer a leitura para ver se tem planta invasora, sabe? Por exemplo, um conjunto de planta arbustiva, tumberja. Aí de repente tem no meio misturado o viburno. Aí eu começo a fazer a leitura na textura, na combinação, para ver se é um jardim tropical, se é um jardim clássico, se é um jardim contemporâneo. Aí eu começo a observar, fazendo a leitura, dentro daquilo que a gente estuda no paisagismo, né? Estudamos. Aí eu vejo que tá tudo bagunçado. Tá misturado o jardim contemporâneo com o jardim clássico, com o jardim tropical, com o jardim exótico, tá tudo misturado.
planta arbustiva misturado, sabe, com outras texturas totalmente diferentes. Você não consegue ter uma leitura. E como eu falei para vocês, o importante às vezes não é o nome que carrega. Às vezes é o serviço que você presta, porque como eu disse aqui, quando eu faço a leitura eu começo a ver, poxa, mas qual é a proposta que o paisagista quis apresentar para esse projeto? Né? Palmeira Gerivá com palmeira imperial, com palmeira laca, com palmeira leque, né? Com palmeira carpentária, com palmeira areca bambu. Aí começa ver um jardim pequeno assim, mas tudo misturado. Eu acho que é que ele falou, planta isso, planta aquilo, planta aquilo. E o paisagista foi lá, sem ter entendimento, conhecimento, saiu plantando tudo que a cliente pediu. Ou seja, a função de um jardinista, de um paisagista, isso é muito sério. Não é o cliente que vai falar, planta isso aqui, e você vai lá correndo para atender o cliente plantar, não. É o ambiente que clama, é o ambiente que nos dá a proposta. Aonde vai uma palmeira, aonde vai um arbusto, aonde vai um gramado, é o ambiente que ele nos sugere a proposta. É sombra, o ambiente ele dá a proposta. Aqui eu quero uma planta para sombra. Aqui bate sol, o ambiente ele solicita a proposta. Aqui eu quero uma planta que vai para sol. Tem uma janela, o próprio ambiente ele solicita aqui eu quero uma planta que ela não desenvolva muito por causa da janela. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, se você está executando esse tipo de serviço, já tem conhecimento, e de repente quer mudar, hoje eu quero você mudar um pouco meu patamar. Como jardinista, eu vou mudar. Porque às vezes você vai ter uma visão melhor. Eu não estou aqui menosprezando o serviço de jardinagem, nem o serviço de jardineiro, até porque eu sou um jardineiro. Eu sou um jardineiro. Porque antes de eu ser um paisagista, um jardinista, eu fui jardineiro, eu sou um jardineiro. Como eu falei, um paisagista, ele tem que ser um jardineiro. Um paisagista, ele tem que ser um jardinista. Agora, um jardineiro, ele não é paisagista e nem jardinista. Entendeu? Então, o jardinista, ele tem um up a mais. Ele tem um degrau a mais. Ele tem um nome a mais. Ele tem que ter cuidados maiores. Ele tem que ter mais delicadeza. Ele tem que ir, de repente, nas suas entrevistas com o cliente, prestar os seus orçamentos para o cliente. Ele tem que ir mais trajado. Entendeu? Ele tem que ter mais postura. Porque um jardinista, ele tem nome. Ele tem que ter nome. Entendeu? Porque muitas das vezes as pessoas, os clientes, eles tratam jardineiro de qualquer forma. Eles tratam jardinista de qualquer forma. Muitas das vezes, por falta de profissionalidade de alguns jardineiros, eu digo, sem medo de errar, às vezes de falta dele trabalhar organizado, dele trabalhar uniformizado, dele trabalhar bonitinho, sabe? Dele, de repente, prestar uma reportagem para o cliente do que foi feito, dele ter uma organização, dele ter um modelo de trabalho, dele ter uma limpeza, dele ter uma higiene. De repente, por causa dessas características inferiores de alguns jardineiros, sem compromisso, descompromissado, sabe? Às vezes os jardineiros, de repente, eles mesmos desvalorizam o nosso trabalho, o trabalho deles também. Eles começam já na forma que ele vai cobrar, entendeu? Às vezes a pessoa quer contratar um profissional de qualidade, ou às vezes ele também tem qualidade, mas ele mesmo às vezes se desvaloriza, sabe como? Às vezes ele vai num cliente, um serviço dentro da região de manutenção de jardinagem vale 300, 350 reais, porque vai ter despesa com combustível, despesa com inseticida, com herbicida, com fungicida, com ajudante, vai ter N despesa, e o serviço ali, para ser justo, vale 300 reais, 350. Às vezes o cara, fala assim, desculpa a palavra, o cara, ele vai lá e quebra a perna de todo mundo. Ele pensa nele, não, eu vou cobrar 100 reais aqui. Aí ele faz o que? Ele fica se matando o dia inteirinho,
suando a camisa, tem despesa com combustível do carro, com combustível das máquinas, e às vezes nem ele ganha. Aí ele faz um serviço meia boca, sabe? Aí o cliente, não quero mais o serviço desse cara aqui não, manda ele embora. Sabe o que acontece? O jardim cresceu. Aí o cliente agora vai fazer outro orçamento com uma equipe que trabalha organizada, que tem um modelo de trabalho legal, que tem organização, que tem limpeza, que sabe quanto que custa a faixa etária de valores do mercado onde ele atua e que ele quer ganhar o dele. Aí ele dá um valor que era pro camarada, pro indivíduo ter dado anteriormente, ele vai falar, não, para me fazer esse serviço aqui, ele vai lá, vende o serviço dele, vende o peixe dele, sabe? Atende o cliente, não cobra a visita, ó, eu quero cobrar R$300 da senhora ou do senhor, tá bom? O jardineiro, ele sabe que tá bom, que tá justo. Mas às vezes por causa daquele picareta que passou, que antecedeu ele, o cliente vai olhar e vai falar assim, nossa, mas o jardineiro que veio aqui, que fazia aqui antes, ele cobrava tanto. Ele cobrava X, ele cobrava 100, ele cobrou 120. Aí você olha pro tamanho do jardim assim, ó. Muitas das vezes, gente, sinceramente, quando as mulheres falam, os clientes falam, às vezes nós até desacreditamos. Tipo assim, mas eu duvido que o camarada ele cobrou 100, 150 reais pra fazer um serviço desse tamanho, um jardim desse tamanho. Gente, eu posso falar pra vocês que infelizmente tem. Tem pessoas que não sabem dar preço, não sabem precificar. E por causa disso, ela, né, acaba manchando a imagem do jardineiro, né, manchando o serviço de alguns jardinistas, manchando o serviço de alguns paisagistas, entendeu? Então, quando eu falo essas coisas, eu não estou falando aqui para poder menosprezar o serviço de ninguém, desvalorizar não. Mas tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então, nosso serviço de jardinista, de paisagista, de jardineiro, tem que ser um serviço de primeira. Tem que ser um serviço de qualidade. Tem que ser um serviço organizado. Tem que prestar um serviço que ele tenha um modelo de trabalho. Entendeu? Onde você vai ganhar e, além de tudo, o seu cliente vai ganhar. Porque, na verdade, não é o cliente que ganha. Entendeu? O cliente ele vai manter o jardim dele ali, com você ou não, ele vai ter o jardineiro dele. Entendeu? Agora quem mais tem a ganhar é você. Vai fazer a manutenção, pode fazer uma reforma, pode fazer de repente um projeto em cima de outro projeto. O cliente às vezes não quer mais e está querendo mudar. Vai fidelizar o cliente. Vai ter um cliente aí, quem sabe aí, ó, para 20, 30, 40 anos aí. Entendeu? Então, pessoal, quer mudar, dar um passo a mais aí na área de jardinagem para jardinista, se qualifica, tá bom? Busca conhecimento. Ah, mas eu só sou jardineiro, não se conforma só com isso daí não. Não se contenta só com o serviço de jardinagem não, entendeu? O mercado aí tá muito amplo, muito grande. A área de jardinagem, paisagismo, jardinista tem crescido muito, entendeu? Muda um pouco. Não estou falando aqui que você agora não vai ter o preconceito com jardineiro, não. Que você, uma vez jardineiro, sempre jardineiro. Como eu disse, eu sou paisagista, mas eu sou jardineiro. Porque eu faço serviço de jardinagem. Entendeu? A jardinagem está atrelada no meu vínculo. Na verdade, a jardinagem está no meu DNA, porque eu comecei. Né? O meu primeiro contato foi com jardinagem. Entendeu? Mas você quer dar um up melhor na sua página, quer dar um up melhor na sua parte publicitária, no seu marketing pessoal, quer ser visto um pouquinho melhor, entendeu? E quando eu falo isso, de você ser visto com um olhar um pouco mais diferente, eu falo isso em todo aspecto, né? Eu falo nos componentes para você mudar as suas redes sociais, a parte do Instagram, colocar uma identidade melhor, colocar uma foto melhor, entendeu? Vai fazer um stories, faz uma coisa organizada, aquele monte de ferramenta jogada, aquele monte de ferramenta espalhada, sabe? Funcionário rasgado, funcionário sujo, funcionário mostrando as roupas íntimas, você vai apresentar um story, o cliente às vezes quer contratar o seu serviço, ele vai olhar aquilo ali, ele não vai contratar, porque imagina se for para você trabalhar em uma casa de família, onde tem criança, onde tem menino, onde tem jovens adolescentes, ou até para você prestar serviço em um condomínio, ele vai olhar assim, mas que desorganização,
né? Até porque condomínio tem moradores, vai muito consultor de imóveis, né? Vai muita pessoas para comprar, entendeu? Recebe muitas imobiliárias ali com clientes para poder comprar os apartamentos, as residências. Aí você de repente está ali com o seu profissional, chega, dá um diálogo com ele, puxa a orelha dele, ó, trabalha mais limpinho, mais organizado. Tudo bem, tem serviço que vai se sujar, vai se sujar. Vai sujar, claro. Tem vezes que eu trabalho sujo, não tem jeito. Às vezes chove, às vezes você ajoelha para tirar o mato de um canteiro ali, acaba se sujando, entendeu? Mas depende do lugar que você for trabalhar, for prestar serviço, leva duas calças, duas camisetas, trabalha de forma organizada, porque assim você começa a ter uma visão diferente, também identidade diferente, entendeu? Não adianta você querer colocar o nome de jardinista, dar um up a mais agora, subir um patamar a mais, mas também você não tiver organização, entendeu? Não tiver um modelo legal de trabalho, também não tiver uma organização, entendeu? Então é isso que eu recomendo para cada um que está assistindo a nossa live, tá bom, pessoal? Nós vamos finalizar essa live aqui, que ela já deu uma horinha já de live, tá bom? E a proposta aqui não era estender muito não, era mais mesmo fazer essa conjectura aqui, essa separação entre o que é um jardineiro e o que é um jardinista, né? Um jardineiro, ele não é jardinista, o jardinista, ele não é paisagista. Agora o paisagista é jardineiro, jardinista, e tem pessoas que estudam um pouco mais aí, enfim, tá bom? Então essa live ela vai ficar gravada, e eu quero aproveitar essa oportunidade de convidar vocês. Eu vou lançar uma aula, né, porque assim, tem bastante gente que está querendo fazer, que eu presto consultoria, que eu dou dicas, algumas coisas, mas no meu horário de trabalho eu não consigo. Inclusive, eu dei uma consultoria para um aluno, ele está até aqui na live, né, ele até comentou aí. Eu dei uma consultoria para ele, uma aula para ele sobre a jardinagem e paisagismo, né? Ele é iniciante na área, eu dei uma consultoria para ele de aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia. Só que eu postei essa consultoria, inclusive está no YouTube, e muitas pessoas agora querem, entendeu? Que eu dou essa consultoria individual ali. Só que assim, pessoal, além dos meus serviços, né, que eu tenho de paisagismo da minha empresa, eu também cuido de outras coisas também, né? Eu sou da igreja, sou evangélico, graças a Deus. Eu também tenho meus compromissos na igreja. Então assim, fica uma coisa assim muito puxado para mim trabalhar, cuidar das questões administrativas da empresa, né? Tenho filho, tenho esposa, tenho família também. E ainda o tempinho que eu tenho, ainda eu vou dar consultoria ainda, assim, muitas pessoas que estão solicitando. Aí o que eu pensei? Em lançar uma aula, né, no dia 8 do 5, no dia 5 do 5, na verdade. Dia 5 de maio agora, eu vou lançar uma aula, né, para aqueles que querem aumentar o seu faturamento. Pessoal, é só para aqueles que querem aumentar o seu faturamento, entendeu? Amanhã nós vamos abrir as inscrições para participar. Pessoal, essa aula, presta atenção, que eu vou falar para vocês. Essa aula vai ser uma aula gratuita, tá bom? Vocês veem que tudo que eu tenho feito aqui, né, hoje a gente estamos fazendo a 8ª live, fora uma que eu dei anteriormente, uma consultoria para um aluno iniciante na área de jardinagem e paisagismo, como eu mencionei aqui, né? Então assim, ao eu postar essa consultoria, publicar, muita gente assistiu, muita gente gostou, só que muita gente quer essa aula particular e eu não posso dessa aula particular. Como eu falei para vocês, eu tenho as minhas coisas aqui pessoais também. Então é por isso que eu estou lançando esse curso. Esse curso vai ser gratuito no dia 5 de maio. Só que tem um porém, pessoal. Infelizmente, vai ser uma inscrição limitada, vai ser limitada, entendeu? Até pela quantidade de gente que tem pedido essa consultoria, entendeu? Então assim, vai ser uma inscrição, amanhã a gente vai abrir essa inscrição, vai ser uma inscrição limitada. Confesso para vocês que não vai ter inscrição para todo mundo, entendeu? Eu também não vou colocar aqui as 10 primeiras, 15 pessoas, não. Do próprio programa aqui, ele limita, né? Porque quando você faz uma coisa gratuita, então você também tem as suas limitações. Agora, quando é uma pessoa, quando é alguma coisa mais paga, que já envolve valores, aí já é uma janela mais ampla, você pode colocar a quantidade de pessoas que você quiser. Então, pelo fato de ser uma coisa gratuita, a gente tem algumas limitações. Então eu quero muito dar essa aula para vocês,
tá bom? Essa aula é para quem quer aumentar o seu faturamento, tá bom? Então você que pediu aí essa consultoria, você que se interessou por essa consultoria, que assistiu, né, a consultoria do nosso amigo aqui, que participou, inclusive ele está na live, né? E ele já me deu feedback que já tá melhorando, já as coisas pro lado dele. Glória a Deus por isso, amém? O céu é o limite para sua vida, irmão. Vai em frente. Então eu quero convidar vocês, tá bom? Aproveita a oportunidade de agora, né? Já que vocês pediram, então eu abri espaço para aula no dia 5 de maio para quem quer aumentar o seu faturamento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Essa aula ela vai ficar gravada no Instagram e ela também vai para o YouTube, tá bom? E interage com nós, pessoal. A gente está publicando sempre nossos trabalhos, nossos stories ali, tá bom? Como eu falei, eu não posso dar uma consultoria individual para cada um, mas tira suas dúvidas ali, tá bom? Às vezes eu abro algumas janelas de pergunta no meu stories para tirar algumas dúvidas, tá bom? E muitas pessoas têm interagido bastante, né? O número de seguidores não é esse o objetivo nosso, aumentar seguidores, né? Até porque se eu tiver seguidores ou não tiver seguidores, o mais importante para mim é o meu trabalho, né? É o que entra na minha conta, é o que eu executo e ponto. Mas graças a Deus tem aumentado muito o número de seguidores aqui, pessoas diferentes, principalmente jardineiros iniciantes, né? Que quer ter um sucesso. E mais feliz ainda que as pessoas que estão nos procurando para esse suporte, pessoas que estão iniciando mesmo, pessoas que têm seus 2, 3 anos aí na área de jardinagem e não quer se conformar só com jardinagem, quer um degrau maior como jardinista, ou jardinismo como nós falamos aqui a diferença, e também como paisagista, porque às vezes eu não tenho um curso de paisagista, mas eu sou jardineiro, mas o conhecimento às vezes que eu tenho de paisagismo é o suficiente às vezes para mim aumentar meu faturamento. Então eu vou dar um pouquinho também desse suporte de jardinagem, paisagismo e jardinista. Tá bom, pessoal? Falei aqui que não era para falar, hein? Mas eu já tô só deixando uma degustação aí para vocês. Tá bom? Pessoal, tenham uma boa noite e até a próxima live. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tomar uma aguinha aqui enquanto você deixa a sua pergunta para me responder. Eu tô com sede. Alguém tem uma pergunta? Contagem regressiva, pessoal. Ninguém tem nenhuma pergunta? Tá ok, então. Finalizar aqui essa live. Vai ser no mesmo horário? Você fala a aula? Então, eu vou ver aqui, de acordo com o meu tempo, como eu falei aqui. Eu tenho, né, as questões que da empresa, né, do serviço, as coisas pessoal, particular, mas eu vou ver aqui o melhor horário, tá bom? Que fique bom para todos. Vou estudar aqui o melhor horário, né, que geralmente as pessoas elas pedem 8 horas, 8h30, né, as que estão solicitando aqui, mas eu vou ver o melhor horário. Mas você tem alguma ideia de horário que você acha que de repente seria interessante para você? Desculpa interagir aqui. Porque eu acredito que se você perguntou o horário é porque você já se interessou. Bom, ele não respondeu nada, então eu vou finalizar essa live aqui. Mas tá bom, pessoal, fica assim então, eu vou ver o horário certinho, tá bom? 8h30. 8h30 é um bom horário. Acho que é um bom horário para todos, né? É um bom horário, até porque a gente estamos habituado a fazer nossas lives também. Às 8h35, 8h37, 8h30.
Só que agora nossas lives, pessoal, não vai ser mais 8h37. Nossas lives a partir de hoje vai ser às 20h30, tá bom? Então assim, vamos aproveitar que o nosso amigo aqui, o Gênesis, ele também tá sempre interagindo com nós. Ele, acho que só faltou 2 lives das que a gente fizemos aqui, tá sempre aqui conosco. Vou aproveitar então, vamos deixar marcado, pessoal, no dia 5 de maio, às 8h30 da noite, nós temos a nossa aula com o tema faturar, né, aumentar o seu faturamento, tá bom? Para quem quer aumentar o seu faturamento, vai ser gratuito, tá bom? Se você conhece jardineiro, conhece pessoas aí que ainda não engajou, que ainda não teve um norte na sua área, não teve ainda uma crescente no seu trabalho, tá até desanimado, quem sabe, né, pensando em desistir, parar, como eu das primeiras vezes que eu iniciei, convida ele. Sei, ó, falar uma coisa pra vocês aqui. Seja canal de bênção, tá bom? Seja canal de bênção na vida dessa pessoa. Porque assim como eu tô sendo canal de bênção pra você, fazendo essas lives gratuitas aqui, te dando suporte, te dando conhecimento, seja canal de bênção na vida também de outro jardineiro, tá bom? Seja canal de bênção também na vida de outras pessoas que tá na área. Sabe por quê, pessoal? O sol nasce para todos. Se eu fosse individualista, se eu pensasse só em mim, jamais eu ia abrir aqui, tá bom? Tirar um tempo que eu tenho para descansar, para fazer outras coisas, para estar abrindo a live aqui, para dar alguma coisa, sabe, para vocês. Eu não sou individualista. Então, assim, seja canal de bênção na vida de outras pessoas, tá bom? Compartilhe as lives, convida as pessoas para participar das lives. Isso não é para ter números de pessoas assistindo, pessoal. Porque isso para nós, pessoal, pouco importa números de pessoas. Até porque se as pessoas não participar online, as pessoas assistem depois pelo YouTube e assistem depois que fica gravado. Só que qual é o nosso intuito? Pessoas ter sucesso, pessoas crescer, entendeu? Pessoas ter resultado, pessoas mudar de vida, entendeu? Então você, seja canal de bênção para outras pessoas, tá bom? Seja a ponte, ó. Seja um elo de ligação, tá bom? Isso. Olha o Alves Jardinista aqui que participou da nossa aula, da consultoria. Seja o rio transbordante, isso mesmo, pessoal. Seja, ó, a vida é um oceano. Nós só somos uma gotinha, tá bom? Então assim, ó, convida as pessoas, convida jardineiros iniciantes, jardineiros experientes, jardinista, tá bom? Para participar dessa aula gratuita que nós vamos ter no dia 5 de maio, às 8h30 da noite, tá bom? Pessoal, fui. Forte abraço, tenha uma ótima noite e que Deus possa abençoar a noite e o sono do justo de cada um de vocês.